Boa noite, graça e paz. Estamos iniciando aí a nossa live, né? Queria convidar a todos a meditar na letra desse louvor, que diz: em teus braços é o meu descanso. Vamos ouvir? Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Valeu, Diaco Samuel. Tá entrando aí o pessoal, né? Marcos Ferreira, Mara. Vamos ouvir o louvor. Me guardas em teus braços é meu descanso. 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 Graça e paz, Emanuele. Seguro estou nos braços daquele que Marcidele, nunca me Dete. deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Cimei. Graça e paz, o Se Ever. eu passar Graça e paz, Cimei. vale, Dete, graça e paz. conforto em teu Vamos ouvir o louvor. pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. Presbítero Gleitson, minha irmã Brenda. Graça e paz. Braços é meu descanso. Boa noite, Carla. Graça e paz. Em teus braços Priscila. é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Meu lugar. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Eu nasci pro teu abraço. Eu nasci pra te pertencer. No teu abraço estou seguro. No teu abraço sou consolado, reanimado.
Amém. Graça e paz, meus irmãos. Percebi que bastante pessoas já estão fazendo parte nessa live, né? A gente acabou de ouvir um louvor. Em teus braços é o meu descanso. Agradeço a todos aí que retiraram esse tempo para ouvir a palavra de Deus, né? A reflexão na palavra de Deus. E nesse momento a gente vai orar para estarmos refletindo sobre o texto que o Senhor tem a nos falar essa noite. Amém? Feche seus olhos aí do seu lar e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa noite, por esse dia e por essa oportunidade, ó Pai, de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, tome a vida dos meus irmãos nos seus lares, trazendo proteção, trazendo saúde, ó Pai. E, ó Deus, que esse temor, ó Pai, do Senhor não venha, ó Pai, diminuir, ó Pai, pelo contrário, que venha aumentar. Porque o temor ao Senhor é fonte de vida, ó Pai. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ó Deus, e nós queremos, ó Pai, praticar, ó Pai, esse temor. Toma nossas vidas nas suas mãos, perdoa os nossos erros e falhas, e que essa noite, ó Pai, seja uma noite de ouvir a Tua palavra, meditar, refletir e ser cheios do Teu Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Toma a nossa nação, toma, ó Pai, tudo que está acontecendo, o Senhor o sabe, e o Senhor é o Deus da providência, que pode fazer um milagre. E nós, como seus filhos, nós como cristãos, o povo da fé, o povo que busca a santidade, nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre. Não só na nação brasileira, mas em todas as outras. E que nós possamos sair, ó Pai, desta crise logo mais, futuramente, aprendendo algo, ó Pai. E sempre tendo em mente que nós somos totalmente dependentes de Ti. Não só hoje, para todo sempre, ó Pai, fica o meu agradecimento e espero que essa oração tenha chegado diante de Ti. Muito obrigado por tudo, por minha vida, usa-me e pelos meus irmãos que estão assistindo essa live. Amém. Este culto, em forma de live, que a gente faz às quintas-feiras e faz aos domingos, a Igreja Graça e Glória tem promovido para trazer uma palavra, para as pessoas, os irmãos da igreja, e também aqueles que seguem pelo Facebook, Então, convida seu amigo aí e vamos entrar, então, na palavra de Deus, amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao 32, amém? Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao 32, somente a gente vai ler nessa noite. Abram aí na sua Bíblia para a gente ler junto. Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Vou esperar vocês abrirem aí. Diácono Samuel que vai gostar aí, ó. Vamos lá. Lucas capítulo 5, do versículo 27 ao 32, diz bem assim: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse texto é um texto que eu fiquei meditando por alguns dias aqui na minha casa, e ele nos trará grandes verdades nessa noite, nos trará grandes aprendizados sobre esse nosso Jesus, Todo cristão segue a Cristo. E nós não devemos nos envergonhar disso, pelo contrário, nós temos que nos alegrar e sermos felizes de ter a oportunidade de seguir a esse Deus.
Esse Deus que alcança pecadores com a tua graça maravilhosa. E esse Deus, esse Jesus que está aqui falando no livro de Lucas, ele alcançou um homem. E esse homem aqui descrito é o Levi. Quem é Levi? Levi é mais conhecido como Mateus, né? Inclusive, os 4 evangelhos, nós temos o livro de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João. E esse Mateus, que outrora era um coletor de impostos, que outrora era um pecador, é chamado para algo. Mas só que a gente não vai aprender somente sobre isso, a gente vai aprender sobre uma grande resposta que Jesus também dá àquelas pessoas que precisam de ouvir. E a resposta é que ele não somente é médico, como ele também vem chamar pessoas ao arrependimento. Então a gente começa o texto no versículo 27 dizendo: passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, o Mateus, que eu falei com vocês, né? Que era um publicano. Disse-lhe: segue-me. Então o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui nessa noite é sobre seguir a Cristo. Quando a gente segue a Cristo, a nossa vida deve mudar. Nossa vida jamais será a mesma, porque a partir do momento que eu estou seguindo a esse rei, eu tenho que me atentar àquilo que ele ensinou, através de parábolas, através de sua doutrina, que muitos naquela época diziam que eram doutrina de quem tem autoridade. E esse Jesus tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. Eu não estou aqui nessa noite para falar sobre religiosidade, eu estou aqui nessa noite para falar sobre você seguir a Cristo. E seguir a Cristo também nos implica algumas coisas, e a primeira é abandonar a prática do pecado. Irmãos, bem sabemos que muitas vezes existe uma guerra muito forte entre a carne e o espírito. A carne quer fazer aquilo que agrada. A carne quer cometer aqueles atos que desagradam àquele que temos que seguir, a Cristo, aquilo que ele nos falou. Aquilo que a tua palavra, não só nos evangelhos, mas no Novo Testamento, nos adverte que temos que fugir, temos que vigiar. Se eu fosse falar aqui com os irmãos sobre pecados, eu ia ter uma lista enorme. Mas eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo sabem o que agrada a Deus e o que não agrada. Então nós temos que procurar fugir dessas coisas, porque seguir a Cristo não é somente falar que o segue, mas é mostrar com práticas e atitudes. Muitas vezes as pessoas irão nos taxar de o santificado, irão nos taxar de bitolados, loucos. Só que a nossa fé em Deus, em seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz. Então Mateus recebe um convite: segue-me. E o que ele fez? Seguiu. Eu acredito que Deus está fazendo convite a pessoas essa noite: segue-me. Segue-me. Segue-me e eu te ajudarei. Te mostrarei as coisas que deves andar nelas e seguir elas. Ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Mateus logo faz um convite para que Jesus vá à sua casa e oferece-lhe um banquete. Só que ali naquele banquete tinha não só publicanos, como várias pessoas pecadoras. E aí existia um certo tipo de grupo, na verdade,
dois tipos de grupo, né? Que eram os fariseus e os escribas, a gente vê aqui no versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Sempre vai ter alguém para criticar quando você decidir seguir esse Deus. Sempre vai ter alguém que vai falar que você está errado, que vai falar que não é bem assim, que vai falar que já teve talvez uma experiência muito ruim dentro de uma igreja, que não vale a pena servir pastores, que não vale a pena seguir pastores, homens de Deus, que não vale a pena fazer parte de uma congregação. Mas eu quero te dizer uma coisa, vale. Ainda existem igrejas cheias da presença do Senhor, ainda existem pastores cheios da presença do Senhor. Então esses fariseus, na verdade os fariseus, quem eram os fariseus, né? Para a gente entender melhor, eram homens hipócritas. Homens que falavam bem, que até conheciam a lei de Deus, mas não viviam. Jesus chega a comparar esses homens fariseus a sepulcros caiados. O que seria isso, sepulcros caiados? Por fora, mármore, flores, bonito, mas por dentro é morte, ossos e bichos. Então existem vários fariseus que vão tentar, nesse momento que você está passando na sua vida, te induzir a não seguir a Deus como você seguia, ou a não seguir a Deus como você ainda não segue. E a gente também tinha outras pessoas, seus escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que interpretavam a lei. A gente tem até um grande escriba do Senhor que se chama Esdras, tem um livro lá no Antigo Testamento, Esdras, depois vem o livro de Neemias, trabalharam ali, né, naquela época. E Esdras também era um escriba de Deus, diferente destes outros, que apenas queriam criticar o trabalho e criticar aquilo que Jesus estava operando. E o que Jesus estava operando? Salvação. O nosso Deus é o Deus que opera salvação. Quando a sua graça alcança pecadores, esses pecadores são salvos. E eu quero te dizer que essa graça pode te alcançar aí através dessa tela agora. Que a salvação pode entrar na sua casa. Porque eu creio que não será somente salvo tu, mas será salvo tu e a tua casa. E quando você começa nesse caminho de seguir a Cristo, sempre vai aparecer fariseu, sempre vai aparecer escriba. E essas pessoas vêm com o senso de te desanimar, vem com o senso de te tirar do foco, te levar para outro foco. Você tem que estar atento. Estamos passando aí por momentos de dificuldades, onde essa crise, a Covid-19, está atacando, né, vários países, inclusive o nosso. E muitas pessoas estão sem ir ao templo, sem ir à igreja ao qual frequentam, ao qual congregam, né? E talvez essas pessoas estão se sentindo em casa frias, desanimadas. Mas eu quero te dizer que é nesse momento que você tem que acreditar na força do Senhor. Que você tem que pegar tudo aquilo que você já aprendeu e está aprendendo, aquilo que você já conhece da palavra e ainda prosseguir em conhecer mais e mais. Não deixar cair os 3 pilares principais. Quais são os 3 pilares principais? Palavra, jejum e oração. Para que você se mantenha firme mesmo do seu lar. Faça do seu lar a igreja, a casa de Deus. E se vier algum fariseu, algum escriba, te fazendo perguntas maliciosas ou querendo te desanimar, o máximo que você faz por essas pessoas é ore por elas. Nós não podemos negar oração por ninguém, mas existem certos tipos de pessoas que a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Então eles vêm fazendo perguntas para os discípulos, e eu fico pensando que os discípulos talvez ficaram sem resposta, ou talvez ficaram pensando no que responder, mas só que o nosso Jesus,
é aquele que sabe de todas as coisas. E no versículo 31 a gente vê a grande resposta. É uma resposta maravilhosa que Jesus dá voltada a esses tipos de pessoas. E respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Irmãos, esse nosso Jesus, ele não é qualquer médico. Ele é um médico que atua em 3 áreas. E essas 3 áreas na vida do homem. Ele atua na área física, na área emocional e na área espiritual. Porque na área física, se você for ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se você for ler o evangelho de Lucas, vocês irão ver que Jesus operou vários milagres, várias maravilhas, várias pessoas foram curadas pelas tuas mãos. Pessoas também, curas emocionais também teve. Pessoas que estavam com o seu emocional abalado devido a uma doença. Pessoas que estavam angustiadas a ponto de querer a morte. Ele também cura. Só que existe uma cura que só Jesus pode fazer. E essa cura é a cura espiritual. É quando a graça de Deus nos alcança e nós não conseguimos resistir. Essa graça ela é irresistível. E nós começamos a mudar as nossas atitudes, começamos a mudar o nosso caminho. Eu não estou aqui dizendo que você será perfeito nessa terra, não, porque se você for perfeito, o Senhor Jesus te leva embora. Mas eu estou te dizendo que a cada dia que passa e eu me aproximo de Cristo, e eu recebi essa cura espiritual, eu me pareço mais com Ele. E quem era Jesus? Jesus era humilde. Jesus era pacificador. Jesus era puro. Jesus foi perseguido sem ter cometido nada. Tem um sermão do monte que eu gosto muito, lá vocês irão ver. Bem-aventurados, das bem-aventuranças, os humildes, os pacificadores, os puros, os misericordiosos. Então, esse Deus é um médico que atua nessas 3 áreas. E eu quero te dizer que ele pode começar a atuar aí agora, na sua casa, na casa dos seus parentes, na casa dos seus amigos que terão acesso a essa mensagem, e começar a curar espiritualmente. E nós temos que agradecê-lo por ele fazer isso por nós. Porque nenhum outro faria ou faz. Só ele nos conhece de dentro para fora. Quando ninguém não está nos vendo, Deus está nos vendo. Lá no livro de Provérbios diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. E eu quero te dizer nessa noite que Ele cura espiritualmente. E Ele diz no versículo 32, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, nós temos que ter muita vigilância na nossa vida cristã. Porque tem pessoas que seguem a Cristo, que estão dentro de uma igreja, que muitas vezes se comportam como se fossem mais perfeitas do que qualquer outro ser humano. Deixa eu explicar isso melhor. Não é porque você está dentro de uma igreja, que você segue a Cristo, que você conhece a palavra dele, que talvez um pecador que está no mundo, jogado às traças, também não possa ter essa oportunidade. Cristo era o Deus que pregava para prostitutas, que pregava para todos os tipos de pecadores. E tem muitas pessoas que se comportam assim, que acham que são melhores do que as outras. O que Jesus está querendo nos ensinar? Vim chamar pecadores ao arrependimento. A graça pode alcançar qualquer pessoa.
A graça de Cristo é derramada e alcança aqueles que estão para ser alcançados, aqueles que irão ser alcançados de fato. Porque é uma graça irresistível. E ele vem chamar pecadores ao arrependimento. O que eu quero dizer, irmão? Eu não estou dizendo aqui que pessoas estão em pecado, mas só que a gente também tem que falar sobre isso. O arrependimento para tudo é proveitoso. Agrada o coração de Deus. Né? A palavra diz que aquele que se arrepende deixa, alcança misericórdia. E quando a gente se arrepende dos nossos pecados, as nossas vestes se tornam brancas e nós começamos a andar em santidade. E andar em santidade é para poucos. Poucas são as pessoas que querem seguir a santidade em Cristo, que querem ter as suas vestes brancas, as suas vestes lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Então Jesus dá essa grande resposta aos fariseus hipócritas, aos escribas. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus entrou lá na casa de Mateus. E Mateus, para você que não sabe, eu vou deixar aí para você um dado. Mateus se tornou apóstolo de Cristo, um dos 12. Mateus se tornou uma pessoa melhor, se tornou um cristão. Como eu disse lá no começo, quando você é alcançado pela graça, a sua vida não continua a mesma. Você é mudado. E você segue essa mudança diariamente. Meus irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? É que nós precisamos de Cristo, é que nós somos totalmente dependentes de Cristo. O cenário que estamos vivendo, quantas pessoas que estão doentes fisicamente, emocionalmente e muitas vezes espiritualmente, quantas pessoas que não dão o braço a torcer. Só que eu também quero falar desse Deus, desse Jesus, que é o Deus que cura, é o Deus que é médico físico, é o médico emocional e o médico espiritual. E o que Ele espera de nós, quando recebemos essas curas, é gratidão. Gratidão por saber que nós entendemos que somos totalmente dependentes dEle. E que a partir de agora teremos uma nova vida em Cristo. Então você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, essa noite eu venho lhe dizer, se arrependa dos seus pecados. Você que está afastado de Cristo, volte para Cristo. Ah, mas eu preciso de uma igreja para aceitar Jesus. Não! Aí da sua casa você pode voltar para Cristo, se arrependendo dos seus pecados, orando. Sabe, meu irmão, o Evangelho vai ser pregado. E essa ferramenta que a gente tem das redes sociais tem sido utilizada para pregar esse Evangelho, que cura, que liberta e que faz novas todas as coisas. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 13 ao 17. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 13 ao 17, amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 13 ao 17. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles
que amam a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz. Olha isso, irmãos. Eu, Jesus. Aí vai dizer depois do ponto. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, as nossas vestiduras devem estar lavadas pelo sangue do Cordeiro. Quem é esse Cordeiro? Jesus Cristo de Nazaré. E eu espero muito que nessa noite, você que anda não tendo temor ao Senhor. O que é o temor ao Senhor? O temor ao Senhor é fonte de vida. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, irmãos, nesses momentos, a gente tem que estar vigilante, tem que ter temor ao Senhor. Temor no que os nossos olhos veem, no que as nossas bocas falam, no que os nossos ouvidos ouvem e divulgam. Deus não se agrada destas coisas. Dessas coisas que não fazem somente mal para a nossa alma, mas que desagradam a Ele, o pecado. Então é momento de ter temor. É momento de no seu lar você não deixar de ler a Bíblia com a sua família. É no momento de no seu lar você não deixar de aplicar o culto doméstico ou de ouvir um culto através de live. Porque nesse momento nós precisamos de muito temor ao Senhor. E de muita confiança em saber que tudo isso vai passar. E nós permaneceremos firmes e fiéis. Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanece fiel até o fim será salvo. Não deixe o seu amor se esfriar só porque você não está indo no templo, na igreja, sabe? Eu não sei se... tem igrejas que estão fazendo culto, tem igrejas que não estão, a nossa igreja não está fazendo culto. O nosso pastor ele optou por não fazer, a gente está seguindo, né, as normas do governo, e isso é bom, é prudente. E nós estamos tendo apenas as nossas lives. Então eu fico a pensar, porque eu me lembro que quando eu ficava, vários relatos de outras pessoas que eu já ouvi, você ficava 2 semanas sem ir na igreja, 3 semanas, parecia que você ia se esfriando, desanimando, porque você tem que estar no corpo, você tem que estar em comunhão. Agora nós não estamos tendo como ir no templo, nós estamos como ter a comunhão com todos os irmãos, né? Na minha igreja com todos os meus irmãos, e as outras igrejas com os irmãos que lá congregam e frequentam. Só que nós temos a comunhão espiritual. E qual que é essa comunhão? É a comunhão que eu intercedo por você e você intercede por mim, porque eu preciso de você. É a comunhão que você intercede pelo seu pastor e pelos seus líderes, pela sua amada igreja, que você intercede pelo país, pelo governo do estado, pelas autoridades. É mesmo não estando presente fisicamente, mas estamos presentes, aleluias, espiritualmente, acreditando e tendo foco que esse médico e que esse Jesus que chama pecadores ao arrependimento está com os seus e não perdeu o controle por nenhum momento. Então, irmãos, eu queria vos convidar nesse momento a fechar os seus olhos. A palavra de Deus, espero que ela tenha falado a corações. A gente falou sobre seguir a Deus e as nossas vidas jamais serão as mesmas. Haverão críticas, haverão momentos de desânimo, de angústia, pessoas tentando nos desanimar, mas nós temos que ser firmes e fiéis. Nós falamos da grande resposta de Jesus, sendo o médico que cura físico, emocional e espiritual. E nós falamos também que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Amém? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nessa noite
Vou deixar um louvor aqui passando de fundo. E nós vamos orar nesse momento. Orar com fé. Orar acreditando. Deixar bem baixinho. Feche seus olhos e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por este momento que tivemos em cultuar ao Senhor, onde ouvimos um louvor no começo dessa live, onde oramos, onde a Tua palavra foi pregada, e agora, Pai, estamos orando novamente. Que essa oração chegue diante do Teu trono, Pai. Em primeiro lugar, eu quero pedir pela minha vida, quero pedir, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor cure, ó Pai, a minha vida, ó Pai, naquilo que eu estou precisando. E eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, me auxilie para que eu não venha me desviar do seu caminho, ó Pai, para que eu não venha desanimar, para que eu possa amar sempre a Tua presença. Eu peço pela minha esposa também o mesmo, ó Pai, que o Senhor a abençoe e a guarde em qualquer lugar que ela estiver. Deus, toma meus irmãos que acompanharam comigo esta live, toma todos aqueles, ó Pai, que mesmo que não fazem parte da nossa congregação, mas são, ó Pai, Teus filhos. São, ó Pai, aqueles que talvez estão numa outra denominação, nossos irmãos em comunhão. Abençoa todos que ouviram essa palavra, essa live. Nós cremos no clamor, ó Pai. Nesse momento nós vamos clamar ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso país, pelo mundo. Ó Deus, haja, ó Pai, em favor, ó Pai, das nossas vidas. Que essa Covid-19 venha passar, ó Pai, esse momento de crise venha passar. Que pessoas não venham desanimar do Teu Evangelho, não venham deixar de ter temor, não venham deixar de clamar por suas famílias, pelos seus pais, pelo seu pai, pela sua mãe, seus irmãos, seus parentes. Ó Deus, sem Ti nós nada somos, que nós possamos entender que nós somos totalmente dependentes de Ti e que o clamor do justo pode muito seus efeitos. Essas pessoas talvez, ó Pai, que estão em casa, ó Pai, angustiadas e tristes, ó Pai, pela situação que estamos passando, ó Deus, traga conforto, para que a ansiedade, ó Pai, venha ser lançada por terra. Que, ó Pai, boas notícias venham surgir, ó Pai, no dia de amanhã e depois. Nós colocamos nas Tuas mãos. Ó Deus, toma os lares, ó Pai, toma os nossos ouvidos. Que nós possamos seguir a vigilância, ó Pai. Que nós possamos seguir, ó Pai, o temor ao Senhor e o amor. Perdoa os nossos pecados e falhas. E que logo, logo nós possamos estar, ó Pai, no templo com os nossos irmãos, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Toma a igreja Graça e Glória, Pai. Toma o pastor Guerra. Toma as igrejas de Cariacica, ó Pai, os demais pastores. Dê visão, ó Pai, do Teu reino, ó Pai. Dê ousadia. Dê, ó Pai, sabedoria nesse momento de como agir com prudência. Pai, muito obrigado, ó Pai, porque nós cremos no poder da oração. Vai de encontro aos presídios, ó Pai. Vai de encontro, ó Pai, aos hospitais. Aquelas pessoas que estão no estado, ó Pai, terminal, que estão no estado crítico, ó Pai. Opera a cura. Toma os missionários, ó Pai, os evangelistas que estão nos hospitais, que estão nos presídios. Dê forças a essas pessoas para continuar falando do Teu Evangelho. E que nós não venhamos deixar de orar jamais, de interceder, de buscar, ó Pai, a Tua face. Sabemos, ó Pai, que este momento, ó Pai, será, ó Pai, um aprendizado para amanhã. Que nós venhamos ser totalmente dependentes do Senhor. Porque a Ti nós podemos clamar. O Senhor ouve o clamor de justos, ó Pai. Espero que a Tua palavra tenha alcançado vidas, que tenha falado a corações. Não glória a mim, ó Pai, porque eu não tenho glória nenhuma, mas glória ao Senhor, o Rei de toda a terra. Que possamos, ó Pai, ter as vestes brancas, limpas pela santidade. Que possamos, ó Pai, seguir a vigilância. E que possamos, ó Pai, no nome de Jesus, ser fiéis ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém. Para me fechar essa live, eu vou deixar um louvor passando aí. Quem quiser continuar participando. Esse louvor tem uma letra muito linda e fala sobre o seu Salvador. Fala sobre Jesus. Então, eu queria que você meditasse.
Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amor suportou, Ele carregou a nossa dor, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer. Rodrigão, homem de Deus, Deus te abençoe, meu querido, você, Débora, todos aí. Vanessa, Deus abençoe, Vanessa. Foi por você que Ele mostrou tanto amor. Cimei, Deus abençoe, pastor, tá aí. Esse é o nosso Deus. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus ao olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Amém, Cleudes. Naqueles momentos de dor, Diácono Natal, homem de Deus. Diácono Samuel, cai nada. Ele mostrou teu amor. Ele tanto me amou que por mim sofreu. Ele carregou a minha cruz. Naqueles momentos de dor, e foi você que sofreu, e que Ele mostrou teu amor. Amém, Carla. Deus te abençoe também. Ele sofreu por mim, por você. Ele sofreu pra nos salvar. Ele sofreu. Boa noite, pessoal. Forte abraço. Que Deus nos dê uma semana de paz. Que Deus nos dê uma semana de boas notícias e de muita provisão. Que Deus abençoe a todos. E domingo, né, nós estaremos aí em outro culto, outra live, né, PR Guerra. E logo mais a gente vai saber quem vai estar ministrando louvor. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Boa noite. Graça e paz.